Pode pedir para eles se retirarem? Fico mal quando me deparo com isso aqui toda a semana, foi o que ela disse, com as sacolas de compra cheias nas duas mãos, depois de uma velhinha pedir um pão. O que ela não sabia é que aquela velhinha era a sogra dela, e que o velho quieto sentado no banco era o sogro, e que os dois tinham passado 4 sábados disfarçados esperando por esse momento exato. E quando ela abriu a porta do próprio apartamento, sem reconhecer quem estava diante dela, mostrou quem era de verdade. O Almir tinha 71 anos e mãos que contavam a história da vida dele sem precisar de palavras. Grossas, marcadas, com aquele calejado de quem começou empurrando uma carroça de feira no interior de Minas e acabou dono de uma distribuidora de alimentos com 16 funcionários. Ao lado dele, Neuza, 68 anos, cabelo branco preso, olho esperto de quem não deixa passar nada. Havia bordado pano de prato, enquanto os filhos dos vizinhos já usavam um tênis importado. Eles não tinham vergonha do passado. Tinham orgulho. O filho Caio era o centro de tudo. Filho único criado com rigor e muito carinho, havia herdado a seriedade do pai e o coração aberto da mãe. Quando apareceu com Tatiane pela primeira vez, tinha aquele brilho no olho de quem encontrou o que estava procurando. E Tatiane sabia exatamente como parecer o que as pessoas queriam ver. Com Valmir, era respeitosa e atenciosa. Perguntava da saúde, ria das histórias antigas, fingia interesse nas memórias do sogro com uma paciência que parecia genuína. Com Neuza era carinhosa num jeito quase ensaiado. O abraço que durava um segundo a mais, o "que saudade", dito com os olhos marejados, a oferta de ajuda na cozinha que nunca virava trabalho de verdade. Caio acreditava em cada gesto. Olhava para a esposa como quem olha para uma certeza. Valmir e Neuza não acreditavam, mas não tinham prova. Tinham apenas aquela sensação que pessoas mais velhas conhecem bem, a de que o sorriso chega rápido demais, que os olhos não acompanham o que a boca diz. Conversavam sobre isso às vezes, em voz baixa, depois que o casal ia embora. Neuza dizia que talvez fosse ciúme de mãe. Valmir dizia que talvez ela tivesse razão. E os dois fingiam acreditar nisso porque a alternativa doía mais. Foram 3 anos assim. Almoços de domingo, aniversários com foto, Natal com abraço comprido, 3 anos de Caio feliz, e essa felicidade era real o suficiente para fazer os dois engolir a desconfiança e seguir em frente. Até a noite de uma quinta-feira comum. Valmir e Neuza tinham ido jantar na casa do filho sem avisar. Levavam uma marmita de frango com quiabo, coisa simples, costume antigo. Caio não estava. Tinha saído para um compromisso de última hora e mandado mensagem dizendo que chegava em 1 hora. Tatiane os recebeu com o sorriso de sempre, disse que adorava a surpresa, colocou a marmita na geladeira e foi buscar água na cozinha. Foi nesse momento que o celular dela tocou no corredor. Ela não foi longe o suficiente. A voz chegou clara. "Velho rico morre cedo, minha filha. É só ter paciência e saber esperar. Quando eles forem, metade vem para mim por lei de qualquer jeito. Eu só preciso garantir o que é meu antes que eles metam o bedelho." Depois veio uma risada, solta, sem culpa nenhuma. Valmir e Neuza ficaram parados na sala. Não se olharam. Neuza tinha o copo d'água na mão e não lembrava de ter pegado. Valmir olhava para o chão de porcelanato sem ver nada. Tatiane voltou sorrindo, sentou na poltrona e perguntou se tinham assistido alguma série boa ultimamente. Eles ficaram até Caio chegar. Conversaram, comeram um pouco, foram embora na hora certa. No carro, no silêncio da volta, nenhum dos dois falou. Não havia nada a dizer que não fosse dor. Naquela noite, Valmir ficou deitado no escuro, olhando o teto até às 3 da manhã. Neuza não dormiu. Sabiam que não podiam chegar para o filho com aquilo. Conheciam Caio. Ele ia defender a esposa, ia dizer que tinham ouvido errado, que estava fora de contexto. A verdade, sem prova, vira veneno entre pai e filho.
Precisavam ver quem Tatiane era quando não havia ninguém importante olhando. Se você também quer ver até onde isso vai, já deixa o like e comenta. Você acha que o caráter aparece quando ninguém está olhando? Porque foi o Walmir quem disse, em voz baixa, no escuro do quarto: ela desdenharia de quem não tem nada. Então é assim que vamos descobrir quem ela é de verdade. Neuza ficou em silêncio por um longo tempo. Então vamos. No sábado seguinte, antes do sol esquentar, os dois entraram num brechó no centro e saíram com roupas que não eram deles. Jaqueta puída, calça desbotada, tênis surrado. Deixaram os relógios em casa, deixaram as alianças e foram para o bairro onde o filho morava. O que encontraram lá, ninguém na família esperava ver. O banco de praça, em frente ao mercado do bairro, era de madeira escura, com tinta descascada nas bordas. Ficava a uns 20 metros da entrada principal, distância suficiente para ver quem chegava, perto o suficiente para ser visto. Walmir e Neuza chegaram cedo, antes do movimento, e se sentaram com a sacola de plástico entre os pés, como tantos idosos que existem em qualquer calçada de cidade grande e que a maioria das pessoas aprendeu a não enxergar. Era exatamente isso que precisavam ser. Invisíveis, Tatiane apareceu no primeiro sábado pontual, como sempre. Blusa arrumada, cabelo no lugar, sacola de compras de pano dobrada debaixo do braço. Tinha o andar de quem sabe onde está pisando e não se preocupa com o que está ao redor. Neuza esperou ela passar perto e perguntou com voz calma: "Com licença, mocinha, tem banheiro público aqui perto?" Tatiane não parou. Jogou um "não sei" por cima do ombro, sem virar o rosto, e seguiu em frente. Pequeno. Podia ser pressa, podia ser distração. Não era suficiente para nada. Mas Neuza tirou um caderno da sacola e anotou data, hora, o que havia perguntado, o que tinha recebido de volta. Se iam fazer isso, iam fazer direito. No segundo sábado, foi Walmir. Esperou Tatiane sair do mercado e se aproximou devagar, com a voz de quem já aprendeu a pedir sem esperar muito. "Com licença, moça. A senhora tem um trocadinho?" Tatiane atravessou a rua antes de chegar perto dele. Não olhou. Não disse nada. Só desviou, com aquela naturalidade de quem desvia de uma poça d'água na calçada, sem parar o passo, sem registrar. Walmir ficou parado por um segundo no meio da calçada. Depois voltou para o banco, sentou ao lado de Neuza, em silêncio. Ela escreveu no caderno sem comentar. Walmir conhecia aquele gesto de Neuza. O de escrever quando não queria falar. Ela sempre tinha feito isso. Quando estava com raiva, quando estava com medo, quando precisava organizar o que sentia antes de colocar em palavras. O caderno era o lugar onde ela processava o mundo antes de decidir o que fazer com ele. Voltaram no terceiro sábado. Dessa vez, Neuza tentou o mais simples de tudo. Quando Tatiane passou na calçada, disse em voz clara e tranquila: "Boa tarde." Tatiane olhou para o celular e acelerou o passo. Neuza ficou olhando para o espaço onde ela tinha estado por um momento. Fechou o caderno, respirou fundo, reabriu e escreveu. Walmir estava com as mãos no colo, olhando para o chão de paralelepípedo. Não era raiva, era aquela tristeza pesada de quem confirma o que não queria ter confirmado. 3 sábados, 3 cenas pequenas, nenhuma delas suficiente sozinha para condenar ninguém. Mas juntas, anotadas com data e hora na letra caprichada de Neuza, formavam um retrato que não tinha como ser ignorado. E havia algo que pesava mais do que as cenas em si. Era a consistência. Tatiane não tinha sido grossa num dia ruim, não tinha passado por eles uma vez com pressa e a cabeça em outro lugar. Ela havia atravessado aquela calçada 3 semanas seguidas, e em nenhuma das 3 havia enxergado 2 velhos como pessoas que mereciam um segundo de atenção. Para ela, eram parte da paisagem, o tipo de coisa que se aprende a não ver. Ela nunca vai mudar,
disse o Almir em voz baixa, ainda olhando para o chão. Não era uma pergunta. Neuza fechou o caderno com cuidado e colocou na sacola. Não, disse, mas isso não é o pior. O Almir olhou para ela. O pior é que o Caio não sabe com quem está vivendo. Ficaram em silêncio por um momento. A tarde seguia ao redor deles. Gente entrando e saindo do mercado, crianças na calçada, um cachorro deitado na sombra de uma árvore. O mundo seguindo sem saber que dois velhos num banco de praça estavam carregando algo que pesava muito mais do que pareciam. Vamos voltar semana que vem, disse Valmir. Neuza assentiu. Não era desistência, era determinação. Porque os dois sabiam, sem precisar dizer, que o que tinham visto até ali era real, mas ainda não era suficiente. Precisavam de algo que não deixasse dúvida. Algo que Caio não pudesse contestar, que não pudesse ser explicado como mal entendido ou interpretação forçada. Precisavam de um momento que falasse por si mesmo. E o quarto sábado ia entregar exatamente isso, de um jeito que nenhum dos dois esperava, e que Valmir nunca ia conseguir esquecer. O quarto sábado começou igual aos outros. Valmir e Neuza chegaram cedo, ocuparam o banco de praça, ficaram com a sacola entre os pés. O movimento do mercado ia aumentando aos poucos. Carrinho de compras, sacola de pano, gente cumprimentando o segurança na porta. Uma manhã comum de sábado num bairro que nunca precisou se perguntar se ia ter o que comer. Tatiane apareceu no horário de sempre. Dessa vez, saiu do mercado com 2 sacolas cheias. Fim de semana garantido, geladeira organizada, a semana resolvida com aquela antecedência de quem tem a vida no lugar. Caminhava com as sacolas nas 2 mãos, o passo firme, os olhos na frente. Neuza se levantou do banco devagar. Caminhou em direção a Tatiane com a voz mais frágil que conseguiu. Não era forçado. Era o cansaço real de semanas carregando aquilo, a idade real de 68 anos, a dor real de uma mãe que estava fazendo aquilo pelo filho. Mocinha, com licença, a senhora podia me ajudar com alguma coisinha para comer? Um pão, uma fruta, qualquer coisa. Tatiane parou, olhou para Neuza, olhou para as sacolas cheias nas próprias mãos. Olhou de volta para a velha na frente dela e virou para dentro do mercado. Chamou o segurança com um gesto curto, quase sem esforço, o tipo de gesto de quem resolve um detalhe inconveniente antes de seguir em frente. Disse em voz baixa, sem raiva, sem escândalo, com aquela frieza administrativa de quem está apenas organizando o ambiente. Pode pedir para eles se retirarem? Fico mal quando me deparo com isso aqui toda semana. O segurança foi até a calçada. Pediu, com educação, que se retirassem. O Almir se levantou devagar, com calma, com a dignidade de quem não deve satisfação a ninguém e não vai começar a dever agora. Pegou a sacola, esperou Neuza se aproximar e os dois caminharam sem pressa. Tatiane já havia entrado no mercado antes deles saírem. Havia resolvido o problema. Havia seguido em frente. Os 2 velhos na calçada não tinham ocupado nem 5 segundos do pensamento dela. O Almir caminhou em silêncio por um bom trecho. Neuza estava ao lado dele, também quieta, com a sacola na mão e o olhar fixo na calçada à frente. Não havia nada a dizer que tornasse aquilo menor do que era. Uma mulher com sacolas cheias nas mãos que havia chamado segurança quando uma velha pediu um pão. Pararam num ponto de ônibus para descansar um pouco. Sentaram no banco de metal. O sol já estava mais alto. Foi ali que o Almir ouviu. Tatiane havia passado por eles alguns minutos antes de sair do mercado, falando ao telefone com a voz baixa, mas o ar completamente parado. As palavras chegaram sem esforço. Eu só preciso que ele assine o que eu pedi antes que os velhos metam o bedelho. Quando eles forem, metade vem para mim por lei de qualquer jeito. Mas eu quero garantido em vida, entende? O Caio faz o que eu mando, isso eu já sei. O Almir ficou com os olhos no chão.
Neuza havia parado de caminhar. Ficou parada na calçada, ouvindo até Tatiane dobrar a esquina. Depois, caminhou até o banco, sentou ao lado do marido, abriu o caderno no colo e começou a escrever. Devagar, palavra por palavra, a hora, o trecho da rua, cada frase exata que havia ouvido. Quando terminou, fechou o caderno. Chega, disse. A voz saiu baixa, sem raiva, sem choro. Era a voz de quem chegou no limite não pelo excesso de emoção, mas pela clareza total do que estava vendo. Não havia mais dúvida. Não havia mais espaço para talvez. Valmir concordou com a cabeça sem dizer nada. Ficaram sentados por mais alguns minutos. A rua seguia. Um ônibus passando, uma criança gritando de alegria em algum apartamento acima, o cheiro de padaria vindo de algum lugar próximo. O mundo completamente alheio ao que dois velhos num banco de metal tinham acabado de decidir. No caminho de volta, Neuza abriu o caderno mais uma vez e releu tudo desde o começo. Primeiro sábado, segundo, terceiro, quarto. Cada cena, cada palavra, cada detalhe anotado com a precisão de quem sabia desde o início que aquilo ia ser necessário um dia. Quando fechou pela última vez, a decisão já estava tomada e não precisava ser discutida. Naquela noite, depois do jantar, Valmir pegou o telefone e ligou para Caio. Não disse nada do que sabia, disse apenas que sentia falta, que fazia tempo que não se viam direito e que queria combinar uma visita surpresa no fim do mês. Caio adorou a ideia. Disse que a casa estava sempre aberta, que adorava quando os pais apareciam assim de repente. Valmir desligou, colocou o telefone na mesa. Ficou olhando para o caderno fechado ao lado dele. Aquela visita não ia ser como as outras. E dessa vez, o que Tatiane ia encontrar na porta do próprio apartamento ia mostrar, de uma vez por todas, quem ela era de verdade. Valmir e Neuza não eram pessoas de agir por impulso. Tinham construído tudo o que tinham com paciência. A distribuidora não havia crescido da noite para o dia e o casamento deles, agora com quase 45 anos, havia sobrevivido a coisas que fariam muita gente desistir no meio do caminho. Sabiam esperar. Sabiam que o momento certo vale mais do que a reação certa na hora errada. Por isso, após a ligação para Caio, não fizeram mais nada por 2 semanas. Deixaram a vida seguir o ritmo normal. Valmir foi ao trabalho. Neuza cuidou da casa. Os dois jantaram juntos todas as noites, assistiram televisão, dormiram. Por fora, tudo igual. Por dentro, havia um plano tomando forma. Simples, sem drama, sem confronto. Só a verdade, apresentada do jeito que não pudesse ser contestada. Caio havia combinado a visita para uma sexta-feira à noite. Disse que ia buscar os pais às 7, que queria uma noite especial em família, que Tatiane estava animada com a ideia. Não sabia que os pais já tinham o roteiro traçado havia semanas. Não sabia do caderno, não sabia de nada. E era exatamente isso que Valmir e Neuza precisavam manter assim por mais algumas horas. Na tarde daquele dia, antes de Caio sair para buscá-los, os dois se vestiram com as mesmas roupas do brechó pela última vez. A jaqueta puída, a calça desbotada, os tênis surrados. Deixaram os relógios e as alianças em cima da cômoda, do mesmo jeito que tinham feito nos 4 sábados anteriores. Neuza colocou o caderno dentro da sacola de plástico com cuidado, como se estivesse guardando um documento importante. Porque era exatamente isso que era. Saíram de casa antes de Caio chegar para buscá-los. Pegaram um táxi até o bairro do Filho e desceram a 2 quadras do edifício. Caminharam devagar pela calçada, com a sacola balançando e o passo tranquilo de quem não tem pressa. Valmir olhava para frente. Neuza olhava para frente. Os dois sabiam o que estavam fazendo e por quê. Chegaram ao edifício, conversaram com o porteiro dizendo que eram prestadores de serviço chamados pelo apartamento do 3º andar e subiram pela escada de serviço. 3 andares.
devagar, com a sacola e o silêncio entre eles. Chegaram ao corredor antes de Caio. Ficaram de pé perto da porta do apartamento, ouviram o som da televisão lá dentro e o cheiro de jantar vindo pelo vão. Neuza ajeitou a jaqueta. Walmir respirou fundo. Não havia nervosismo. Havia apenas aquela calma de quem fez o que precisava ser feito e agora está esperando o momento certo para apresentar o resultado. Caio chegou pelo elevador social alguns minutos depois. Flores num braço, garrafa de vinho na mão, o rosto aberto de quem está feliz em ver os pais. Quando saiu do elevador e os viu no corredor com aquelas roupas, parou. Olhou para o pai, olhou para a mãe, olhou para a sacola de plástico. Walmir fez um gesto discreto pedindo silêncio. Caio não disse nada. Ficou parado no corredor com as flores no braço, esperando, sem entender ainda o que estava prestes a acontecer. Walmir tocou a campainha. Passos dentro do apartamento. O trinco virando. A porta se abrindo. Tatiane apareceu com o cabelo solto e um avental de cozinha ainda na cintura. Tinha aquele sorriso automático que ligava antes de abrir qualquer porta para a visita. Mas o sorriso não chegou a se formar, porque o rosto dela processou primeiro o que estava vendo. Dois velhos com roupas surradas, uma sacola de plástico, nenhum contexto que fizesse sentido naquele corredor do edifício onde ela morava. E antes de qualquer cálculo, antes que qualquer máscara pudesse ser colocada, o rosto mostrou o que estava embaixo de tudo. Foi menos de um segundo, mas foi real e foi claro. O desgosto. O reflexo puro de quem vê algo fora do lugar e quer remover. Os olhos que foram da jaqueta para a sacola, da sacola para o rosto de Neuza, sem reconhecimento, sem calor, só aquela avaliação fria de quem decide em fração de segundo o que merece atenção e o que não merece. Tatiane deu um passo para trás, ergueu o queixo e disse com uma naturalidade que gelou o corredor: "Aqui não é entrada para vocês. A portaria fica no térreo." Foi nesse momento que Caio apareceu pelo corredor interno. Viu os pais, viu a esposa, viu ela olhando para eles sem reconhecê-los, com aquela expressão que não tinha sido escolhida, que não tinha sido calculada, que tinha simplesmente saído antes que houvesse tempo de esconder. Ficou parado no meio do corredor sem dizer uma palavra. Tatiane processou, reconheceu e tentou, com uma velocidade que revelava o quanto já havia se recuperado de situações difíceis antes, transformar tudo em riso. "Ai, meu Deus, não reconheci vocês assim, que susto, que brincadeira engraçada." A voz saiu leve, como se fosse simples, como se o que havia acontecido fosse apenas uma confusão sem importância. Mas Caio havia visto, e o que havia visto não era a fala, era o que veio antes da fala. Aquela fração de segundo quando o rosto de uma pessoa mostra quem ela é antes que ela decida quem vai parecer ser. Ninguém disse nada por um momento. Walmir entrou. Não foi convidado, simplesmente entrou, com a calma de quem está na casa do próprio filho. Colocou a sacola de plástico sobre a mesa de jantar. Neuza entrou atrás, sentou numa cadeira sem que ninguém pedisse e abriu a sacola devagar. O que tirou de dentro dela foi o que Tatiane menos esperava encontrar sobre aquela mesa. Era um caderno simples, capa dura azul, cantos amassados, com a letra miúda e caprichada de quem aprendeu a escrever numa época em que papel custava. Neuza colocou sobre a mesa com os dois dedos, como quem pousa algo que tem peso. Tatiane olhou para o caderno, olhou para Neuza, olhou para Walmir. Walmir não disse nada. Ficou de pé ao lado da mesa com as mãos no colo, olhando para o filho. Caio caminhou até a mesa. Colocou as flores e o vinho no balcão sem pressa. Pegou o caderno com as duas mãos e começou a ler. Não saltou página, não folheou por cima. Leu cada linha, cada data, cada cena descrita com a letra da mãe. E quanto mais avançava, mais o apartamento parecia encolher ao redor dele.
Primeiro sábado, o pedido de informação sobre o banheiro público. O não sei jogado por cima do ombro sem parar o passo. Segundo sábado, o trocado pedido por Valmir. Tatiane atravessando a rua antes de chegar perto. Terceiro sábado, o boa tarde de Neuza. O celular consultado, o passo acelerado, o silêncio. Quarto sábado, a linha sublinhada 2 vezes com caneta azul. Neuza pediu um pão. Tatiane chamou o segurança. Caio parou nessa página. Releu. Os olhos foram até o fim da linha. Voltaram para o começo. Foram de novo até o fim. Ficou parado ali mais tempo do que nas outras páginas. Depois virou. Continuou. A última entrada era a transcrição do telefonema. As palavras sobre a herança, sobre esperar, sobre garantir o que era dela antes que os velhos metessem o bedelho. Neuza tinha anotado palavra por palavra, com hora e data no topo da página. Caio fechou o caderno, com cuidado, quase com delicadeza. Ficou olhando para Tatiane por um longo tempo, sem dizer nada. O silêncio foi pesado o suficiente para que ela começasse a falar para preenchê-lo. Disse que havia tido um dia horrível naquele sábado do mercado, que não havia reconhecido ninguém, que estava completamente fora de si. Disse que o telefonema tinha sido tirado de contexto, que era uma conversa particular, distorcida por quem não conhecia o tom. Disse que amava o Caio, que a família dele era a família dela, que aquilo tudo parecia uma armação de pessoas que nunca a tinham aceitado de verdade. A voz foi ficando mais alta conforme o silêncio de Caio foi ficando mais pesado. Quando ela terminou, ele esperou um segundo. Só um. Você tinha sacolas cheias nas mãos, disse, com voz baixa, sem raiva, quase gentil. Ela pediu um pão. E você chamou o segurança. Pausa curta. Essa é minha mãe. Tatiane abriu a boca. Fechou. Caio pegou a jaqueta que estava no encosto da cadeira. Olhou para os pais. O pai de pé com a dignidade intacta. A mãe sentada com as mãos no colo. Virou para eles com aquela expressão que não era raiva nem choro. Era a tristeza limpa de quem acabou de entender algo que não tem como desfazer. Vamos jantar? Disse. E saiu com eles pelo corredor sem esperar resposta. Tatiane ficou parada na sala. O cheiro de comida começou a mudar. Aquele cheiro de forno que passou do ponto, de coisa boa que virou problema porque ninguém foi apagar. No elevador descendo, ninguém falou. Na calçada, ninguém falou. O Almir chamou um táxi. Os 3 entraram em silêncio e foram para um restaurante simples, perto da casa dos pais. Toalha de mesa xadrez, cardápio plastificado, sem nada especial. Pediram o prato do dia. Comeram. Caio só falou de verdade quando o garçom recolheu os pratos. Disse que havia visto o rosto dela antes do reconhecimento. Disse que aquela fração de segundo, antes de qualquer palavra, antes de qualquer cálculo, tinha mostrado algo que não podia ser fabricado. Disse que não era só o caderno, embora o caderno fosse real e cada linha fosse verdadeira. Era aquele instante na porta, aquele olhar de quem vê 2 velhos e não enxerga pessoas. Enxerga um problema a ser resolvido. Eu nunca ia conseguir esquecer isso, disse. Mesmo que eu quisesse. Valmir não respondeu. Neuza também não. Era o momento de deixar o filho chegar onde precisava chegar com as próprias palavras. Depois de um silêncio longo, Caio perguntou para a mãe se ainda tinha frango com quiabo em casa. Fiz uma panela grande. Ela disse, então amanhã eu quero almoçar aí. Simples assim, sem discurso, sem declaração. O Almir chamou o garçom e pediu a conta. Naquela noite, Caio dormiu no quarto da infância pela primeira vez em anos. A cama pequena demais, o cobertor de sempre, o cheiro de casa que não muda nunca. E os 2 velhos que tinham passado 4 sábados numa calçada de brechó ficaram deitados no escuro sem precisar dizer nada. Tinham feito o que precisava ser feito, mas Tatiane não era o tipo de pessoa que aceita o fim sem reagir.
e o que ela ia fazer nos dias seguintes, ninguém ainda sabia. Caio não voltou para o apartamento nos dias seguintes. Mandou uma mensagem para Tatiane dizendo que precisava de tempo. Ela respondeu 3 vezes seguidas. A primeira com preocupação, a segunda com mágoa, a terceira com uma frieza que mostrava que o cálculo já havia começado. Caio leu as 3 sem responder e colocou o celular na gaveta do quarto da infância. Ficou na casa dos pais por 5 dias. O Walmir não forçou nenhuma conversa. De manhã, os dois tomavam café juntos na varanda. O Walmir com o jornal dobrado no colo, Caio com o copo nas mãos, olhando para o quintal. Falavam de coisa nenhuma às vezes. Ficavam em silêncio outras. Nenhum dos dois sentia necessidade de preencher o que não precisava ser preenchido. Neuza cozinhava. O frango com quiabo no primeiro dia, o feijão tropeiro no segundo, a canja no terceiro, aquela que ela só fazia quando alguém estava machucado, com o arroz desfeito e o cheiro que tomava a casa inteira. Caio comia devagar, com atenção, como quem está percebendo algo que havia deixado de notar faz tempo. No quarto dia, Tatiane apareceu sem avisar. Tocou a campainha da casa dos pais às 10 da manhã, bem vestida, com os olhos levemente vermelhos, o suficiente para parecer que havia chorado, não tanto a ponto de parecer exagero. Walmir abriu a porta. Ela pediu para falar com Caio, com uma voz que tentava soar vulnerável. Walmir chamou o filho sem comentar nada. Essa parte era do filho. Caio desceu, viu Tatiane na soleira, ficou parado por um momento. Depois, saiu para a calçada com ela e fechou o portão. Walmir e Neuza ficaram dentro de casa sem ir à janela, sem tentar ouvir. A conversa durou quase 40 minutos. Quando Caio voltou, entrou em silêncio, foi direto para a cozinha e ficou de pé com um copo d'água na mão. Neuza estava sentada à mesa. Não perguntou nada. Esperou. Ela disse que me ama, falou por fim, que quer fazer terapia de casal, que o que aconteceu foi um erro que ela não consegue explicar, mas que não representa quem ela é. Neuza ficou quieta. E você? Disse com cuidado. Caio colocou o copo na pia. Ficou olhando pela janela da cozinha por um momento. Eu fico pensando naquela expressão, disse, antes de ela me reconhecer. Aquilo não foi erro. Aquilo foi o reflexo. É o que sai quando a pessoa não tem tempo de escolher o que vai mostrar. Neuza assentiu devagar. Eu sei que ela pode ter qualidades, continuou. Sei que 3 anos não são inventados. Mas toda vez que eu lembro daquele rosto, eu me pergunto quantas vezes eu vi o sorriso sem ver o que estava embaixo. Fez uma pausa. Não consigo voltar para isso. Neuza não disse que era a decisão certa. Não disse que tinha orgulho. Só colocou a mão no braço do filho por um segundo e levantou para esquentar o café. Naquela noite, Caio ligou para um advogado que conhecia desde a faculdade. Quando desligou, ficou na beira da cama por um tempo, olhando para o chão. Depois pegou o celular e mandou uma mensagem para Tatiane, dizendo que queria marcar uma conversa presencial para encerrar as coisas com respeito. Ela respondeu em 2 minutos. Disse que estava aliviada, que sabia que iam conseguir resolver, que o amor deles era maior que qualquer coisa. Caio leu, guardou o celular e apagou a luz. O encontro aconteceu numa tarde de terça-feira, num café no centro. Lugar neutro, público, sem história entre eles. Tatiane chegou arrumada, com aquele cuidado de quem escolheu cada detalhe para causar um efeito específico. Sorriu quando o viu. Estendeu a mão para a dele por cima da mesa. Caio não afastou a mão, mas também não a segurou. Ela falou bastante nos primeiros minutos, disse que havia pensado muito, que entendia o choque dele, que ela mesma estava envergonhada com o próprio comportamento naquele sábado. Disse que o amava, disse que queria salvar o casamento. Caio ouviu tudo sem interromper. Eu também pensei muito, disse quando ela terminou. Pensei no que vi na sua cara antes de você me reconhecer.
Pensei no telefonema que meus pais ouviram. Pensei em cada página daquele caderno. Pausa. E pensei que, se eu ficar, vou passar o resto da vida me perguntando o que você está pensando quando sorri para mim. Não consigo viver com essa dúvida. Tatiane tentou mais uma vez. A voz ficou embargada. Os olhos marejaram. Caio olhou para aquilo com uma tristeza quieta, sem raiva, sem saber ao certo se era real ou mais uma camada da performance. E percebeu que essa dúvida, por si só, já era a resposta que precisava. Deixou o dinheiro do café na mesa, desejou boa tarde e saiu. Do lado de fora, parou um segundo na calçada com o sol batendo no rosto. Não era alívio, não era vitória. Era o peso de uma coisa que havia durado tempo demais, chegando finalmente ao fim. Respirou fundo e foi embora. O que ainda faltava resolver não era simples, mas Caio já havia tomado a decisão mais difícil. O resto era consequência. O processo foi conduzido com uma frieza que Tatiane não esperava de um homem que havia sido tão apaixonado. Caio contratou o advogado sem avisar. Não atendeu ligações por 30 dias e, quando precisavam se comunicar, era tudo por escrito, pelo advogado, sem espaço para cena nem para negociação emocional. Tatiane havia calculado durante 3 anos os bens do sogro, a distribuidora, o imóvel que Valmir e Neuza tinham no interior. Havia construído mentalmente uma versão do futuro baseada num homem que achava que controlava. E o plano havia desmoronado numa fração de segundo, no corredor de um apartamento, porque 2 velhos com roupas de brechó tocaram a campainha no momento certo. Saiu com o que era legalmente dela dentro do tempo de casamento. Muito menos do que havia planejado, exatamente o que correspondia a 3 anos de vida real, sem heranças futuras, sem nenhum dos números que havia somado mentalmente enquanto sorria nos almoços de domingo. No dia em que os documentos foram assinados, Caio chegou pontual, cumprimentou com educação e não disse uma palavra além do necessário. Tatiane havia chegado com uma expressão preparada. Alguma coisa entre dignidade ferida e mágoa contida. Mas o silêncio tranquilo dele não deu espaço para nenhuma cena. Assinaram. O tabelião reconheceu as firmas. Caio disse boa tarde e foi embora. Não olhou para trás. Naquela noite, foi à casa dos pais sem avisar. Valmir estava no quintal. Neuza estava na cozinha com o rádio ligado baixinho. Caio entrou, colocou as chaves em cima da mesa e sentou numa cadeira sem dizer nada. Neuza olhou para o rosto do filho por um segundo. Aquele olhar de mãe que lê o que não é dito. E voltou para o que estava fazendo. Acabou, disse Caio. Eu sei, ela respondeu sem parar. Valmir entrou pelo corredor com as mãos ainda úmidas. Olhou para o filho, olhou para a esposa. Puxou uma cadeira e sentou. Os 3 ficaram em silêncio por um tempo. O rádio tocava baixinho. A luz da cozinha amarela e velha, a mesma de sempre. Foi Caio quem falou primeiro. Eu preciso pedir desculpa para vocês 2. Valmir parou. Neuza colocou o copo devagar na mesa. Eu sabia que algo não estava certo, continuou Caio. Vocês me deram sinal mais de uma vez e eu escolhi não ver. Escolhi acreditar no que queria acreditar. Valmir abriu a boca. Caio fez um gesto suave com a mão. Deixa eu terminar. Vocês passaram 4 sábados numa calçada com roupa de brechó para me proteger de algo que eu não estava enxergando. Minha mãe foi mandada embora por um segurança como se fosse um estorvo. E vocês não reclamaram, não fizeram escândalo, não me ligaram com raiva. Foram em frente, com calma, do jeito de vocês. A voz ficou mais baixa. Eu não merecia isso. Mas vocês fizeram assim mesmo. A cozinha ficou quieta. O rádio parou entre uma música e outra. Neuza olhou para o filho com aquela expressão de mãe que não é fraqueza nem força. É só amor na forma mais honesta, sem enfeite. Você não precisa pedir desculpa por ter amado alguém, disse ela.
Isso não é erro, o erro era dela. Eu sei, disse Caio, mas eu quero que vocês saibam que eu vi o que fizeram e que eu não vou esquecer. O Almir ficou olhando para o prato por um momento. Quando levantou os olhos, tinha aquela expressão de homem que não chora fácil, mas que sente fundo. A gente não fez por agradecimento, disse. A gente fez porque você é nosso filho. É o que pai e mãe fazem. Caio assentiu. Não disse mais nada. Não precisava. Neuza colocou os pratos na mesa, arroz, feijão, um pedaço de carne assada que tinha sobrado do almoço. Os três comeram juntos, com o rádio voltando devagar e a janela aberta deixando entrar o ar fresco da noite. Era uma cena completamente comum e era exatamente por isso que ela valia tudo. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando do jeito silencioso que as coisas se reorganizam quando param de ser fingidas. Caio alugou um apartamento menor, mais perto dos pais. Levou pouca coisa, as roupas, os livros, o som antigo. Deixou para trás os móveis caros e os quadros escolhidos a dois. Não por amargura. Era que aquelas coisas tinham o cheiro de uma vida que não era mais a dele. Voltou a trabalhar com a cabeça presente. Começou a aparecer na casa dos pais sem motivo especial. Às vezes para almoçar, às vezes só para tomar um café e ir embora. Almir e Neuza tratavam essas visitas como coisa normal, sem fazer festa demais, sem demonstrar o alívio que sentiam cada vez que ouviam a chave na fechadura. Neuza guardou o caderno azul na gaveta da cômoda, embaixo de alguns documentos antigos. Não jogou fora. Não era o tipo de coisa que se joga fora. Era o registro de que às vezes proteger quem você ama exige mais coragem do que qualquer confronto direto. Exige paciência. Exige parecer invisível por algumas semanas se for preciso. Exige confiar que a verdade, quando apresentada no momento certo, fala por si mesma. Numa tarde de domingo, Caio apareceu com pão de queijo de uma padaria perto do apartamento novo. O Almir estava no quintal. Neuza estava na cozinha. Os três tomaram café na mesa pequena da varanda, sem vinho, sem flores, sem nada especial. O pão de queijo ainda quente, o café passado na hora, o sol da tarde entrando pela janela, do jeito que só entra em casas que têm história. Em algum momento, sem que ninguém tivesse planejado, os três estavam rindo de uma história antiga. Uma viagem de carro que tinha dado errado anos atrás, uma pane numa estrada de terra, a cara que o Almir tinha feito quando percebeu que o estepe também estava furado. Uma história que Caio conhecia de cor, mas que ficava engraçada toda vez, do jeito que só as histórias de família ficam. Neuza ria com os olhos fechados, do jeito dela. O Almir sacudia a cabeça como quem ainda não acredita que aquilo tinha acontecido. E Caio estava ali, no meio dos dois, com o copo de café na mão e o sol no rosto. Presente de um jeito que não havia sido em muito tempo. Não era a vida perfeita, mas era real, era honesta, era deles. E às vezes é exatamente isso que basta. Caráter não aparece no discurso, aparece na ausência de plateia. É no detalhe pequeno, no gesto que ninguém vê, que a verdade de cada pessoa se revela. E cedo ou tarde, essa verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Escolha ser a mesma pessoa em qualquer situação, porque é isso que constrói respeito de verdade. Se você gosta de histórias com esse tipo de mensagem, se inscreve no canal. Mi casa cuando tenga uno. Muchas gracias. Ahora sí, mi siguiente paso del plan. Capturar Y yo aquí sin poder dejar de hipar. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Siempre se me acerca gente cuando estoy en mi peor momento.
A ver, espérense. Analizando el entorno, yo creo que bien al fondo para que sea como un poco mística, ¿o no? Forzar clip. Chica, ojalá forzar clip. Yo literal estoy tipando como si no hubiera un fucking mañana. Ya me voy a quedar por aquí. Miren, tengo este superpoder. No, literal. Espérate, después. Pero no es necesario, no es necesario. Onda, ideal que ustedes estén para sacarlo, pero si no están, igual otras personas los pueden sacar y ustedes los mandan. Esa es la pega de ustedes, mandarlo. Ya aquí voy a vivir yo. Light it up into two. She broke everyone's heart. Aparte nos sirve estar cerca del spawn. Porque si estamos cerca del spawn, no tenemos que ir en barco a hacer las cosas. E-A-M-G-R-O-U-S. Make a mess. Y a ver, vamos a... quiero madera. Me gustaría madera de... A ver, paciencia, paciencia. ¿Qué necesito primero? Necesito... No voy a parar. Tengo antorcha. No tengo... Ay, verdad que esto no se puede hacer así, como así. Tengo piedra. Ah, cama, importante por si nos morimos. La cama es como top, cosas importantes. No doy más. Y yo, ¿para qué me duermo si sé que no se puede dormir? Pero por lo menos ya guardé el spam. ¿Qué necesito? Ah. Ya voy a tomar agua. Estoy... ¿Aló? No me está detectando el micrófono, creo. ¿Aló? Creo que no me...
Ah, vale, vale, vale. Estaban escondidos. La herrería estaba allá. ¿Y este con esa pose de malandro? Mariano. Ah, hola. Está farmeando ahora, literal farmeando ahora. No, estoy trabajando. Oye, pero si no quería estar aquí todo el stream, no es necesario. Si la idea es que tú mandes después lo... Me equivoqué. Ah. Talking chicks and soda man. Shit on the TV. It's on the TV. ¿Cómo que no? ¿Cómo que tu cuerpo? Chica, devuélvemelo. A ver. Can you say brainwashing? Ay, el palo necesitaba la tontera. It's a non-stop disco. Palo. Hierro. Ah, claro. Una polla, ¿algo más quería? ¿Me lo dio? ¿Me lo dio? Ah, sí, me lo dio. Oye, está bueno este mod. Hace las cosas más tediosas, pero al final termina siendo bueno. Hola, Lucho, volviste, menos mal. Volviste justo cuando yo ya estoy modo paz. Ni me meo. Sí. Es que eso, tienen que dejar el bullying. Deje el bullying. Solamente destruye el alma y el cerebro. Hola, Backlight. ¿Cómo estás? Casa de... ¡Ah! Esta es la casa de los admins. Y yo me voy a poner a vivir aquí al lado de los admins, ¿no? Y están todos los admins ahí, qué vergüenza. No, no voy a sapear. Ay, no puedo dejar de hipar. ¿Dónde dejé mis cosas? Aquí. Me voy a quedar aquí porque quiero... quiero ir a mear. Y voy a aprovechar de... ¿Cómo que chao? ¿Te vas? Miré a los loles. Ah, ok. Adiós, chica. Voy a ir a mear